Aula de Física, segundo ano, Física 1, aula número 8. O nosso assunto é a propagação do calor. Tá? Então, o calor, ele tem várias formas de se propagar. Então, os processos de transmissão de calor. Denomina-se transmissão de calor a passagem de energia térmica. Lembre-se que calor é energia térmica, de um local para outro, de um corpo para outro, ou de uma parte para outra parte desse mesmo corpo. Essa transmissão pode ocorrer de 3 formas diferentes: por meio da condução, da irradiação e convecção térmica. Então, o assunto de hoje é a condução. Então, a condução é o processo de transmissão de calor pelo qual a energia passa de molécula para molécula, sem que elas sejam deslocadas. Nos líquidos e nos gases, a condução térmica é baixa. Por esse motivo é que os gases são utilizados como isolantes térmicos. Então, a condução é um processo que exige a presença de um meio material e, portanto, não ocorre no vácuo. Tá? Então, tem que ter um meio material, nem que seja o ar, né? Como os gases, o ar é formado por gases, mas a condução ali não ocorre muito, não é muito alta. Aqui nós temos um exemplo, né, de transferência de calor por condução. Nós temos uma barra, onde temperatura 1, temperatura 2, quer dizer, se eu colocar uma fonte de calor aqui, vamos supor, isso aqui é uma barra de ferro, tá? O calor vai indo, né, vai se propagar do lado esquerdo para o lado direito, tá? Que é o calor, tá? A energia térmica. Então, para a gente calcular o fluxo desse calor, claro, vai ter fórmulas, né? Mas vocês devem saber que T1, no caso, se a fonte estiver desse lado esquerdo, vai estar mais quente do que do lado direito. Vai depender da espessura também, ou da área, tá? Isso aqui, se fosse uma barra de ferro redonda assim, a gente tem que considerar a área, tá? Se no exercício a área não fornecida, vocês devem fazer o cálculo da área, que é π, que multiplica o raio dessa área ao quadrado. Bom, então, continuando, temperatura 1, temperatura 2. Área da seção transversal da barra. O fluxo de calor, né? Tem um símbolo meio estranho, que eu não consegui achar aqui, mas depois eu coloquei só o F. O K é uma constante que vai depender de cada material. Se vocês analisar que os materiais, eles conseguem absorver, alguns materiais absorvem mais calor e outros menos. Tá? Então, o K é uma constante chamada condutibilidade térmica do material. O L é o comprimento. Se a gente trabalhar com uma parede, por exemplo, aí a gente pode considerar a espessura também. E nesse caso aqui, né, se a fonte de calor está do lado esquerdo, a temperatura 1, a temperatura no lado esquerdo vai ser maior do que a temperatura 2. Aqui a gente percebe, então, que os materiais, né, eles vão conduzir o calor de molécula a molécula. Se uma pessoa está com o pé no piso e outro no tapete, por exemplo,
a gente percebe que eles absorvem calor de maneiras diferentes. Figura 5, transmissão de calor por condução, convecção e radiação. Então, essas três formas ocorrem até quando existe apenas uma fonte, né? Por exemplo, aqui tem uma lenha sendo queimada. A condução, o cara está segurando uma barra aqui, o calor vai por condução, através dessa barra, né, de molécula a molécula, vai chegar uma hora que o lado direito aqui, onde está a mão do cara, vai estar bem quente. A irradiação, a gente sente o calor, tá? Então, a irradiação também é um exemplo da luz do sol, né? Ela irradia, aquece a Terra, mas isso é assunto para mais tarde. E a convecção, aqui a gente sente o calor diretamente, né, que se propaga através do ar. Equação de Fourier, que é o fluxo de calor. Então, analiticamente, a lei de Fourier, ou lei da condução térmica, pode ser expressa por... Aqui o F, tá? Ele tem um outro símbolo, na verdade, mas é o fluxo que atravessa, né? O fluxo de calor que é conduzido através dos materiais. Essa fórmula ficou estranha, mas na apostila de vocês consta o que é quantidade de calor divididos pela variação do tempo. Tá? Não é de temperatura, é o tempo. Ou fluxo de calor igual a constante do material, tá? Que normalmente é dado nos exercícios, multiplicado pela área da seção transversal, multiplicado pela variação do tempo, né? O tempo aí é importante, e na unidade, no sistema internacional, a unidade é calorias, aliás, joules por segundo. O usual é calorias por minuto. Dividido, então, pelo E ou pelo L, né, que seria o comprimento. Se for uma barra, então é considerado o comprimento. Aqui eu coloquei o E porque pode ser a espessura de algum material também. Então, na equação acima, K é uma constante que depende do material e é denominada condutividade térmica do material. O valor desse coeficiente é alto para bons condutores e baixo para os maus condutores, que são chamados de isolantes térmicos. Aqui eu coloquei o T igual ao tempo, né, para vocês lembrar que não é temperatura, a gente pode se confundir com temperatura, mas é o tempo. Quem tiver com a apostila já pode acompanhar o exercício de aprendizagem número 1. Aqui está número 10, porque eu tirei da internet, né? Não queria copiar tudo, então, mas é o exercício número 1 da página 154. Então, a figura mostra um corpo a temperatura T1, que é a fonte. T1 está aqui. Tá? Aqui está a fonte de calor, colocado em contato com um corpo a temperatura T2. Ou seja, tem dois corpos aqui. Ixi, quem que está riscando aí? T2, que é o sumidouro. Através de uma barra metálica condutora de comprimento L e condutividade térmica K, sendo T1 maior que T2 na condição de equilíbrio estável. Pode-se afirmar que... Então, item número 1, a temperatura ao longo da barra não varia, sendo igual a T1
menos T2 sobre 2. Esse item está errado, porque a temperatura, o calor, né, vai fazer com que a temperatura aumente gradativamente em direção a T2, já que a condução térmica vai de molécula a molécula. Item 2, a temperatura ao longo da barra decresce linearmente da esquerda para a direita. A temperatura ao longo da barra decresce linearmente da esquerda para a direita. Esse item está correto. E item 3, a temperatura ao ponto médio da barra, L sobre 2, quer dizer, bem no centro, é igual a T1 mais T2 sobre 2. Também está correto. Então, apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas. Quem está com a apostila já pode terminar esse exercício. O exercício 2, eu vou fazer com vocês na próxima aula de exercícios, que vai ser na terça-feira. Então, eu reservei uma aula só para exercícios. E mostrando aqui, o gelo tem baixa condutividade térmica, né? Já que o gelo tem uma temperatura baixa, ele não propaga o calor.